Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Proteção Tendências, que nesta temporada aborda as expectativas que o ano de 2022 nos reserva nas questões de segurança e saúde do trabalho. Nosso convidado de hoje é o técnico de segurança do trabalho Armando Henrique, que foi presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo, Sintesp, da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, a FENATEST, e é atual presidente da ANATEST, Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Na sequência, vamos ouvir as opiniões de Armando Henrique para o ano de 2022. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Armando, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Oi, Alexandre, eu que agradeço o convite, o privilégio de estar aqui participando com você na Universidade de Proteção. Eu acho que esse é um desejo de todos nossos prevencionistas que navegam aí nas redes sociais, de ter essa oportunidade de estar associada à sua imagem com o Grupo de Proteção. Fico muito feliz em ter sido convidado e estamos aqui para conversar, como sempre foi nosso espírito de parceria, de um formato construtivo e agregando valores na área de segurança e saúde do trabalho. Obrigado, Alexandre. Muito bom te encontrar aí, infelizmente dessa forma ainda, né, remotamente, mas em breve estaremos nos abraçando pessoalmente e com certeza essa Covid não vai impedir que a gente volte a se abraçar, né? Bom, Armando, a ideia o Tendências é um programa que a gente faz e a gente tem feito temporadas, né? A gente pega um tema em cada temporada e convida algumas pessoas para falar. Então, essa temporada de 2022, o nosso objetivo ele é fazer uma projeção da expectativa, né, do ano de 2022, as nossas mudanças. Nós tivemos aí nos últimos anos, os últimos 2 anos, uma grande transformação no processo de normas, né? Muitas mudanças de normas. Nós temos aí o PGR entrando agora em janeiro, já entrando em janeiro, já fazendo uma mudança bem grande. O E-Social também já está aí de uma maneira mais intensiva nos temas de segurança do trabalho. E você, que é um profissional que há muitos anos aí já foi presidente do Sintesp, já foi presidente da FENATEST e hoje está como o condutor principal da ANATEST, né, que é uma associação que tem um caráter um pouquinho mais técnico e menos sindical, mas de qualquer forma representa também os profissionais, né? Então, como é que você vê esse momento na segurança e saúde do trabalho? Olha, Alexandre, fazendo aí um paralelo de quando começou a nossa história da segurança e saúde do trabalho, sob o ponto de vista da legislação, né, nos anos 70, eu diria que naquele primeiro momento a gente não tinha nenhum parâmetro de referência para opinar se a gente pensava positivamente ou não, a perspectiva de futuro ou não. Então nós fomos muito mais pela intuição e em cima da realidade daquele momento, que era uma tragédia, né? E hoje nós estamos em 2022, eu diria que é um momento muito similar daquela época. Por que eu digo isso? Porque
aquela época foi o pontapé, foi o momento embrionário da nossa área de segurança do trabalho de forma efetiva, né? E hoje, eu diria que hoje é o momento, talvez, marcante de uma segunda etapa da história, em que tudo aquilo que foi feito agora passa por uma chacoalhada muito forte pela revisão das normas, pela revisão de conceito, pela tecnologia, pela modernidade, por uma demanda muito maior de força crítica dos usuários, quando eu falo usuários, trabalhadores, empresário e governo, né? Então, hoje nós temos esse recomeço com muitos parâmetros para serem utilizados como base para a construção desse próximo momento. Então, partindo do princípio que lá atrás, a gente partimos do nada, e no escuro nós acreditamos, hoje não tem razão nenhuma para não acreditar no futuro médio e a longo prazo. Então, eu vejo com bons olhos, né? É lógico que isso também não vai cair do céu, nem está caindo do céu, vai depender muito mais de nós, atores do processo, em construir isso com muita responsabilidade, com muita competência, deixando um pouco de lado as questões que de repente deixaram cicatriz no passado ou no momento, né? E focando naquilo que é o nosso objetivo final, que é reduzir os acidentes de trabalho e tratar esse assunto, segurança e saúde do trabalho, como uma coisa inerente às relações de trabalho e indispensável, né? Então, pensando dessa forma, eu acredito que nós vamos ter um futuro promissor, mas, repito, depende muito do nosso taco. Perfeito. Bom, Armando, a gente tem uma avaliação de uma maneira geral de que as nossas normas elas precisavam de uma chacoalhada, né? Uma modificação, até porque o mundo do trabalho ele se modificou muito desde os anos 70, onde a força do trabalho no Brasil era da indústria. Então, aquele conceito do homem de capacete, de bota, né? Proteção, aquela indústria barulhenta, cheia de poeira. Ainda é importante, ainda tem muitos locais assim, mas a grande maioria dos trabalhadores hoje não estão em situação dessa forma, né? Os riscos hoje se alteraram completamente. Hoje nós temos, inclusive, a relação diferenciada, a uberização, né? A questão das novas formas de contratação e a CLT, de uma maneira geral, muito longe de atender já esse tipo de pessoa que é o terceirizado, né? O sem carteira de trabalho, então, mas assim, se faz uma crítica, então, voltando, então, existe uma necessidade de uma atualização, mas se faz uma crítica que essa atualização que foi feita a partir do governo Temer, principalmente agora no governo Bolsonaro, ela está acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então, fazer essa crítica. E alguns atores, principalmente o setor mais ligado aos sindicatos, trabalhadores, um pouco mais, vamos dizer assim, mais à esquerda, né? Tem feito uma crítica de que as bancadas dos trabalhadores não têm conseguido participar de uma forma efetiva, então estão sendo atropeladas, entre aspas, pelo processo. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação, que você participou de várias discussões tripartites, participou de GTs, você é um participante ativo nos últimos não, mas na história da CTPP, na história né, através da representação sindical, através da federação, através de sua participação, né? Então, como é que você avalia, digamos, esse momento de revisão de normas, que, na verdade, elas são necessárias, elas precisam ser atualizadas, porque a gente está num outro momento, mas talvez o processo pode ser dessa forma, está muito rápido, está de uma maneira legal ou está muito lento até? Olha, Alexandre, nem muito lento e na verdade é o seguinte, nós saímos de uma situação em que para você discutir uma norma do texto de proposta até concluir, chegamos a fazer 30 reuniões para concluir uma norma, exemplo da NR4, que nós começamos a discutir em 2002 e fomos até 2007, com 32 reuniões e não chegamos à conclusão, não chegamos a um acordo. E nós saímos de uma situação como essa para uma situação como agora, e construímos a norma mais importante, que eu considero a norma das normas, que é a NR número 1, nós construímos a NR1 em 3 reuniões tripartite.
3 reuniões é o suficiente para discutir uma norma tão importante, de longe, entendo que seja. Tanto é verdade que existe aí uma intervenção do Ministério Público, teve que ter algumas recuadas do próprio governo para rever o processo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que nós, sem aqui a conotação crítica, mas uma constatação, é que nós tivemos nossas primeiras NRs publicadas em 78, feito por 15 ou 16 profissionais de governo, em acho que menos de 40 dias, com portas fechadas. E essas normas não foram tão ruins assim, basta afirmar que tem NR que foi feito em 78, publicado em 78, que até hoje está em vigor. Né? Então, se fosse tão ruim assim, teria sido revogado há muito tempo. Verdade. Então, nós temos uma situação como essa, para depois ter um processo meio de estagnação de reforma de norma, de 78 até anos 90, 95, né? E depois entrou a questão tripartite 95, e aí eu participo desde do momento embrionário. Desde 95, quando surgiu, implantou-se o tripartismo, eu já participo de praticamente quase todas as discussões das normas que eu tenho um certo domínio. Eu não vou também participar de GT de construção de norma, de assunto que eu não tenho a expertise, não tenho domínio para isso, até porque eu estou lá representando a bancada dos trabalhadores, não vou lá para fazer bobagem, ao invés de ajudar a atrapalhar, né? Mas eu tenho participado das discussões de muitas normas importantes, de 95 até os dias de hoje. Então, na verdade, eu diria para você que esse atropelamento é real, essa metodologia do governo de fazer com que essa mudança seja feita a toque de caixa, ela de fato existiu e existe, né? Mas talvez o nível de responsabilidade da composição tripartite, na prática, não está acontecendo prejuízo de grande monta, não, muito pelo contrário. Eu tenho a minha testemunho hoje de como usuário e como participante das discussões, é que nós temos tido mais ganho do que perda, tá certo? E aí, partindo do princípio de que é um processo de negociação, é um processo de mediação, a gente achar que só entra numa mediação em uma discussão com 3 partes só para ganhar, isso aí não é tripartismo, não é negociação. Então, mas a minha avaliação é que todas as normas que nós conseguimos mudar até agora, com exceção da norma rural, que eu acho que houve um problema na rural, até por falta de participação dos trabalhadores, né? Mas demais, todas tiveram um salto de qualidade. E aí eu vou falar especificamente das que eu participei até agora, que é a 24. 24 era um absurdo, tinha ainda na 24 legislado que as pessoas, que se podia usar até bacia turca para os vasos sanitários das empresas, uma coisa da época de Dom Pedro II, né? E estava aí na legislação, né? Então, a NR4 a 24 teve um saldo de qualidade muito boa, que trata das condições sanitárias e ambientais no trabalho, nas frentes da construção civil, especialmente, né? E participei da NR9 também, que era o PPRA, que deixou de ser PPRA e passou a ser norma de higiene. Então, ela também tem uma função muito mais bem alinhada agora, que ela passou a ser uma norma não só mais coerente com o aspecto técnico, como também ela passou a se prestar para ser o instrumento de base para construir os dados para a higiene do trabalho, e especialmente para qualificar aí as questões de insalubridade e periculosidade. Participei também da NR4, que nós discutimos, ainda não chegamos no consenso, por um fator muito simples, que é a questão da terceirização, e a NR1, que para mim é a norma das normas. Então, no meu entendimento, de tudo que aconteceu agora, a NR1 foi a grande novidade, a nossa grande esperança daqui para frente está baseada exatamente na NR1, que ela tornou-se a norma de gestão, uma norma que direciona de matriz para toda a normatização. Então, isso, pelo menos, já temos aí um dispositivo normativo na nossa área que impede que aconteça o que aconteceu no passado, que era um desastre, de se fazer uma norma direcionada para uma temática e outra para a mesma temática com
atores e situações diferenciadas, e isso gerava conflito e confusão no nosso meio, né? Então, agora, daqui para frente, reforma de norma e construção de norma, se não tiver o sincronismo com a NR1, ela não passa no sistema. Isso é um salto de qualidade que nós tivemos e vamos certamente nos beneficiar daqui para frente com relação a isso. Mas eu acho assim que a celeridade do processo, ela já vem perdendo força, né? Tanto é verdade que foi discutido a NR4, e ela sem o devido encaminhamento de impacto regulatório, nós fizemos que isso parasse, né? Isso aí foi uma iniciativa da bancada dos trabalhadores, inclusive, nesse sentido, né? O Ministério Público nos ajudou nesse sentido. Isso sofreu um efeito de interrupção do processo de negociação para retomar a consulta pública de impacto regulatório, e agora certamente vai voltar para a discussão já com esse lado aí cumprido, ou seja, já quebrou essa celeridade da NR4, que é uma norma muito importante. Eu até costumo dizer que se a NR1 é importante, que é o balizamento para toda a normativa, eu entendo que a NR4 vem em segundo lugar, que é a norma que vai fazer que efetivamente todas as normas elas sejam aplicadas ou não, porque não adianta você se filosofar, achar que basta escrever normas e colocar no papel, que a sociedade vai assimilar e colocar em prática. Isso é uma utopia total. Eu acho que se não tiver o gestor, o figurante lá que tem a responsabilidade de traduzir isso para a prática, acaba não acontecendo nada, como acontece com muitas normativas brasileiras, né? Então, eu acho que a figura do SESD, dos especialistas, é muito importante, e por ser muito importante, tem que ser normatizado de uma forma com muita responsabilidade, e por isso nós temos tanto empenho para que a NR4 não sofra um retrocesso que possa trazer esse prejuízo. Muito bom. Você falou tanta coisa legal que eu queria contrapor agora. Assim, eu quero abordar um aspecto da 1 e depois falar um pouquinho também da 4, e acho que a sua ligação ela é perfeita, porque na verdade é um ponto que eu acho fundamental, que quem implementa isso é a responsabilidade, né? Mas só para a gente não fugir do tema anterior, assim, que é uma crítica que se fazia, porque assim, a gente viveu nos últimos anos um problema muito sério dos sindicatos em relação à questão da reforma trabalhista e a descapitalização dos sindicatos de uma maneira geral. Isso foi acompanhado do Brasil todo, né? Então, se fazia muito essa crítica de que os sindicatos perderam, né, poder, e também para participar das questões, das discussões. Mas, por outro lado, a gente teve nesse período, infelizmente, a Covid, mas, por outro lado, surgiram soluções como essa que nós estamos tendo aqui agora, que é conversar, fazer uma reunião com 10, 20, 1, 2, 3 pessoas, através das plataformas digitais, né, dos sistemas aí, o que simplificou muito o processo, porque, na verdade, antigamente, eu imagino que você deve ter horas de voo Brasília-São Paulo, assim, um caminhão, né? Tinha uma reunião, aí pegava um voo, vamos lá, que a reunião era terça de manhã, você tinha que ir na segunda de noite, parava de trabalhar no meio da tarde para pegar um voo, né, em São Paulo, ia até Brasília, ia dormir, obviamente, no outro dia de manhã acordava, ficava um dia ou 2 dias, daí voltava, então perdia praticamente para uma reunião, no mínimo 2 dias ou 3 dias, se a reunião fosse um pouco maior. E hoje, né, e claro, eu estou falando de tempo, mas também tem uma questão de custo, porque esse deslocamento de representantes gerava um custo para o governo, para as bancadas, né, todo esse desdobramento que a gente imagina. E que hoje, com a simplificação do processo, obviamente deve voltar algumas reuniões presidenciais, mas se conseguiu ter uma amplitude maior, né, com esse formato, e que barateou muito o custo, né, da participação, e também agilizou o seu tempo, diminuiu aí, pelo menos para cada reunião você pode fazer de casa, então é só as 8 horas da reunião e não as 48 horas que tu acabava perdendo para ir para uma reunião em Brasília, né? Então, tudo isso potencializou. Por outro lado, se por um lado os sindicatos
de trabalhadores, principalmente, mas também os patronais também tiveram uma perda significativa, né? Se teve essa redução, a participação ela poderia acontecer de uma maneira também efetiva, porque se racionalizou o processo. Imagino que 2019 não foi tão tranquilo. Eu imagino que no primeiro ano lá do atual governo tinha algumas reuniões e daí provavelmente algumas bancadas tiveram uma participação não tão efetiva. Não sei se chegou a acontecer. Mas agora a gente consegue ter uma forma diferente, né? Sim, olha, Alexandre, foi bom você tocar nesse assunto aí, porque quem está de fora muitas vezes não tem acesso às informações como isso ocorre nos fóruns aí de discussão do tripartido. Por exemplo, nós fizemos 3 reuniões para discutir o PGR, a NR1. A primeira reunião que foi feita em Brasília, se eu não tivesse lá quase que arrastado um representante de outra central, que é a UGT, para a reunião, eu estaria sozinho lá pela bancada dos trabalhadores. Nós temos 3 centrais sindicais que representam a bancada dos trabalhadores nos tripartidos. Só estaria eu sozinho lá representando a bancada. E aí fala, mas é culpa das centrais? Não, é porque já tinham sofrido o efeito do desmonte sindical que foi feito, sem a verba lá do imposto sindical, e as centrais sindicais não pagavam mais passagem para nossos dirigentes para participar das reuniões. Eu, por acaso, eu consegui ir, né, porque nosso sindicato é um sindicato forte, a central, ou seja, eu consegui deslocar para Brasília para a primeira reunião, mas as demais não fizeram isso. Então, já as 2 segundas reuniões já foram feitas em São Paulo, justamente para facilitar essa questão do custeio, né? Aí, lógico, aí veio o setor empresarial, mas o empresarial tem bastante dinheiro, né? Vieram para São Paulo para poder participar das últimas reuniões. Então, realmente é uma nova realidade muito diferente, né? Fora isso, hoje as ferramentas tecnológicas nos facilitam muito para discutir os assuntos em tempo quase que contínuo, né? Então, por exemplo, enquanto no passado a gente fazia uma reunião de cada 3 meses para discutir uma norma, se viam, nós do tripartido, nos víamos ou trocamos informações só de forma presencial, ou seja, discutir esse assunto com 3 meses depois, até esqueciam o que havia discutido, né? Então, eu passo que hoje nós temos aí essa facilidade da tecnologia de manter nossos fóruns aí dos grupos temáticos, dos grupos específicos de nós, e nós vamos conversando e articulando, independente da reunião oficial do tripartismo. Então, nesse sentido, você tem razão. Eu acho que essa nova realidade. E, olha, eu vou ser falando para você, eu fui presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança, só para ilustrar. E a coisa que mais me chateou, né, por essa experiência que tive, que para fazer uma assembleia, para decidir um assunto, por exemplo, de mudança de estatuto, eu tinha que fazer de forma presencial. Eu gastava tipo assim, R$50 mil para fazer uma reunião da diretoria da federação para discutir uma reforma de estatuto, por exemplo. Ali, essa reforma era barrigada, para a segunda, terceira reunião. Ou seja, era dolorido essa realidade do passado, mas era isso, né? A legislação só permitia que fosse feito de forma presencial e assim tinha que ser. Agora eu te pergunto, isso garante qualidade? Olha, hoje eu posso te garantir que não, às vezes até muito pelo contrário, porque quando você faz isso de forma virtual, a tendência é socializar as linhas de pensamento, ela extrapola um pouco da caixinha do grupo, né? Então, as pessoas têm um pouco mais de cuidado ao emitir seus desejos, suas vontades, muitas vezes esse interesse coletivo, enquanto que quando é um grupo muito fechado, isso acaba sendo um processo muito mais difícil de lidar, né? Então, eu acho que a tendência daqui para frente isso veio para ficar, e a realidade é que hoje nós constituímos uma associação com 51 diretores, representando os 27 estados, não fizemos nenhuma reunião presidencial, nós estamos com 1 ano e pouco de vida, já fizemos mais de 50 eventos sem gastar um centavo.
Lógico, quando eu falo não gastar um centavo, aí tem também as doações de cada um. Eu tenho que doar meu tempo, cada um dedica um pouco de hospedagem, como tantos outros diretores também dão a sua pequena contribuição, mas é algo que cabe no bolso de cada um. Né? Então, essa realidade é o que eu acho que hoje nós temos que trabalhar isso com muita responsabilidade e ter o cuidado de trabalhar isso de forma construtiva e não permitir que os vícios do passado venha para dentro dessa nova realidade. Essa é meu sonho nesse momento. Perfeito. Bom, agora eu queria abordar com você exatamente o ponto que você falou da NR1. E, na verdade, eu imagino que hoje a NR1 é um grande desafio, né? Um grande desafio eu vejo como dois aspectos. Um desafio, né? Como dificuldades que vão surgir, mas também uma grande oportunidade para a gente aproveitar esse momento e fazer novo tempo do nossa área prevencionista, né? Então, mas aí o desafio principal que eu vejo, além da questão das empresas se adaptarem, é o desafio para os profissionais, né? A gente está falando de gestão e a gente sabe que muitos dos nossos profissionais de tecnossegurança, engenheiros, médicos, enfermeiros, todos os outros envolvidos no SESMIT aí, eles não têm essa prática da gestão. Estou falando muitos, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria não conhece gestão, não conhece essa formatação que a NR1 está propondo e que, para mim, é fantástica a forma como foi estruturada, né? E, assim, como você bem falou, tem a ver com a 4, né? A NR4, que agora está sendo discutida, né? Deve ser debatida esse ano, né? E vem esse desafio. Porque, assim, eu enxergo a 4 como aquela coisa. A 4 sempre, para mim, tem uma conotação. Ela tem um lado que ela tem que existir para estruturar, mas tem aquela dúvida que a gente fica, é o seguinte: será que, eu não tô querendo dizer que é uma verdade, mas será que as empresas não encarariam os profissionais de segurança de outra forma se não fosse obrigatório? Eu não estou propondo que não seja obrigatório, porque eu acho que não tem maturidade ainda para se extinguir, mas eu em algum momento, eu tenho a convicção de que em algum momento isso vai acontecer. Alguém vai decidir, para as empresas que quiserem contratar, contrata. Que não quiser contratar, né, arquem com esse ônus, né? Porque nós temos uma relação assim, eu sou obrigado, então contrata qualquer um aí. Estou pensando naquele empresário que não está sensibilizado do problema e do ônus que ele está gerando, do passivo que ele está gerando, né? Ele contrata qualquer pessoa despreparada. E o profissional muitas vezes se submete, porque, então vou ficar aqui, não vou incomodar muito, porque se eu incomodar eu vou brigar com o homem lá em cima, daí eu vou perder, o cara vai querer me botar para fora, eu vou perder esse emprego. Então a empresa faz de conta que contrata e o profissional de segurança faz de conta que faz o trabalho. Claro que a gente está falando agora de gestão, de social, isso deve dar uma mudança bem significativa nesse perfil. Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil eu fazer de conta que eu faço e a empresa fazer de conta, né, que tem um programa e tal. Mas, de qualquer forma, eu vejo, por esses anos aí, eu vejo que existem muitos profissionais que não estão preparados, né, para esse desafio que nós estamos aí vivenciando, que é fazer gestão e não ficar cobrando EPI, que era... né? Muitos só sabem fazer isso, bota o capacete, bota a máscara, né? Que também tem que ser feito, deve ter sido cobrado, mas não é dessa forma que eu vejo que a gente vai evoluir muito. Quando a gente começar a fazer gestão e a segurança e a saúde começar a entrar dentro do organograma da empresa de uma forma, né, mais tranquila, no sentido de não ser um cantinho lá, um biquinho lá no quadrinho separado, né? Eu acredito que a gente vai começar a ter uma mudança na cultura, né? Estou sendo otimista, e pode ser que seja até ingênuo o que eu estou falando, mas qual é a sua avaliação, então, dessa contradição, mas também o desafio que nós temos agora com os profissionais tendo a necessidade de serem gestores, né? Ou estarem integrados num programa de gestão?
Alexandre... Essa pergunta é quase uma tese, né? Desculpa, é um pouquinho longo. Realmente é. Em que pese a minha praia, nesses quase 50 anos de atuação, foi muito mais para o lado técnico de busca de resultado. Hoje eu nunca escondi de ninguém que eu nunca tive muita paixão por habilidades políticas, né? Mas existe algumas questões que sofrem uma repelência muito forte nas representações sindicais, né? De ambos os lados, empresário e trabalhadores, né? Uma delas, por exemplo, é a competitividade, né? Entende que a competitividade é o Fordismo, é o salve-se quem puder, né? Outra questão é a questão da meritocracia, né? Meritocracia, como se a meritocracia ela sacrifica aquele que menos desfavorecido com relação à oportunidade de estudo, de origem, essa coisa toda. Mas o mundo do trabalho, o mundo empresarial é uma realidade que a gente tem que trabalhar com ela, né? Eu vejo assim que a segurança do trabalho tem que ver isso com muita reserva e saber lidar com essas duas faces do mundo da segurança do trabalho. Por exemplo, eu desde muito jovem, eu já saquei que na multinacional que eu trabalhava, lá tinha 70 pessoas do meu nível lá de supervisão e gerência, né? E eu, de segurança do trabalho, eu competia com eles em produção de resultado dentro do conjunto de demanda daquela empresa. A segurança do trabalho, desde os anos que nós surgimos, eles nunca enxergaram isso. O próprio governo trata isso de forma muito apartada. Isso significa o quê? Que dentro da empresa, você também é tratado de forma apartada, como se você não fizesse parte do negócio da empresa, até do lucro da empresa. Então, você falou muito bem que um dos grandes pecados do nosso sistema, desde a origem, foi a falta de um dispositivo de gestão. É verdade. Quando, em 95, criou-se o PPRA, a NR9 do passado, né? Eu alimentei um grande sonho de repente, finalmente, teríamos uma gestão de segurança do trabalho. Só que, lamentavelmente, nossa própria comunidade prevencionista pegou essa causa pelo rabo de forma totalmente distorcida e acabou, se alguém é responsável pela morte do PPRA, a grande parte é dos próprios especialistas, que sempre trabalhou pelo mínimo. Eu nunca trabalhei pelo mínimo, mínimo para mim é uma referência. Se todos tivessem trabalhado o PPRA pelo máximo que é permitido, nunca foi proibido, certamente nós teríamos hoje aí um PPRA até que não justificaria ter um GRO, PGRO para substituí-lo, né? Bom, aí já que isso não deu certo, então agora vem o PGR, GRO, né? Eu vejo assim que está aí a oportunidade, a grande diferença que nós temos do nossos programas de gestão e segurança do trabalho, que no caso o NR1, com relação à gestão dos negócios das empresas, é que o nosso tem um carimbo de Estado, ou seja, é uma gestão, é um programa que tem que ser feito com o carimbo do Estado. Então, nós já saímos ganhando de goleada com relação aos demais. Mas perdemos de goleada quando isso trata do entendimento interno dos negócios, porque aí a gente fica lá no cantinho, abraçado com essa coisa aí, como se aquilo fosse o pai da solução do mundo, e o mundo lá do seu lado está girando e dando-se você, já que você gosta muito disso, então seja feliz, vamos tocar a produção, a venda, porque a empresa precisa sobreviver, tá certo? Então, se visto de forma inteligente, não estou dizendo aí que nós vamos aí fazer nenhum tipo de gestão que contraria a defesa dos trabalhadores, inclusive dos empregadores, mas é uma gestão com essa leitura de integração, ou seja, de convencer e convencer de que nós somos parte integrante do negócio da empresa, das relações de trabalho, e que a empresa que ousar, que for negativista a ponto de achar que a gente é só custo, é só problema para a empresa, ela vai pagar o ônus disso. Muitas vezes tem que pagar para poder reconhecer. E aí é o seguinte, Alexandre, tem países
que há liberdade nesse sentido. A empresa contrata quem quer para fazer sua gestão de segurança e saúde do trabalho, né? E há países também que a gestão de segurança e saúde do trabalho ela é tratada de forma compartilhada, um pouco compulsória, um pouco livre. Vamos pegar o caso da Espanha, por exemplo, que lá não tem essa figura obrigatória do CESD, mas lá o sistema segurador, as mútuas, lá o sistema segurador, que é a nossa previdência daqui, eles têm uma ingerência direta na contratação e demissão, o rompimento de contrato de quem presta serviço de saúde e segurança do trabalho. Isso impede que haja as arbitragens que nós temos no Brasil. Ou seja, aqui, não importa se você é um bom técnico de segurança, você pode se sair bem numa empresa, como pode perder o emprego de imediato, tá certo? E aí, você vai escolher o quê? Você vai ser mais um acomodado ou vai correr esse risco? Enquanto tivesse uma trava para essa situação aí, você se sentir um pouco mais tranquilo para fazer o que tem que ser feito. Nem sempre o que você faz em segurança do trabalho agrada as duas partes ou uma das partes. E aí você fica nesse fogo cruzado se você não tiver o mínimo de garantia, não de estabilidade de emprego. Nós não queremos garantia de emprego nem estabilidade, nós queremos a tranquilidade para fazer as coisas como deve ser feito, sem ser punido de forma injusta, ser punido por que fez. Acho que quando é punido por não fazer, aí tem até uma certa explicação, mas ser punido por que fez não é justo. Então, por essa razão que eu sempre defendi a não terceirização do CESD. Eu quero acreditar, talvez não alcance ainda no meu ciclo de vida, que um dia o empresariado brasileiro eles vão sentir, eles vão precisar mais de ter NR4 obrigatória, não. Elas vão contratar por sentir que é necessário, é importante para o seu negócio. Mas, por enquanto, a nossa cultura empresarial não permite ainda essa tomada de posição, e eu acho que é muito, muito perigoso a gente, nesse momento, fazer esse rompimento. Então, o que eu acho que tem que melhorar, sim, o desempenho. Eu acho que tem quem diga que nós entregamos um pouco serviço, eu acho que não foi tão pouco assim, né? Mas eu acho que nós temos que zelar por entregar mais serviço na visão de quem recebe o serviço, que é o trabalhador, governo e empresário, e saber lidar para que esses atores aí eles saibam o que você é, o que representa você dentro do conjunto do negócio, para poder, consequentemente, vir a valorização profissional. E aí, Alexandre, aproveitando esse gancho, eu quero dizer o seguinte: nós começamos uma política mais contundente de saúde, segurança e trabalho em 72, 73, e hoje nós estamos em 2022, certo? Saímos de 18% de acidentalidade, ou seja, de cada 100 trabalhadores na ocasião, 18 sofriam acidente grave e ia para os caixas da Previdência, certo? Hoje nós estamos em 2%. E é duro você imaginar que gente aí que tem poder de fazer opinião afirmar publicamente que o SESB não provou porque veio, o especialista não provou porque veio. Lógico que esse resultado não se deve também só ao SESB, é um conjunto de situação. Mas o SESB foi o grande protagonista nesse sentido de a duras penas, implantar um pouquinho da cultura da prevenção. Então, eu costumo dizer o seguinte, que nós, 40 anos depois, nós baixamos de 18% para 2% da acidentalidade. Então, bem, não, nós estamos 4 vezes pior que o Japão. Eu acho que o Japão não é nenhuma boa referência nesse sentido, né? Eu diria o seguinte, que a próxima geração, nos próximos 40 anos, não precisa baixar de 18 para 2, não. Se baixar de 2 para 1, eu acho que pode ter muito mais mérito que nós tivemos, porque baixar de 2 para 1 agora, eu acho que é mais difícil do que o que nós fizemos de 18 para 2. Não sei se entendeu aí, o mecanismo da coisa. Se alguém enxergar dessa forma e entender que nós temos que produzir resultado para provar para o que viemos, e que essa matemática ela é real, eu acho que o nosso futuro não vai ser tão sombrio como muitos costumam pregoar por aí. Não, com certeza. Não, o que eu acho que a gente tem que lembrar é o seguinte: existe um problema que é a segurança e saúde do trabalho, e esse problema tem que ser enfrentado por todas as situações de trabalho, né? Então, sempre vai haver a necessidade de se pensar esse tema, né? E quem melhor do que um profissional preparado, né? Que é um técnico, engenheiro, tecnólogo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ergonomista, higienista, fisioterapeuta,
né? Não vou citar todos aí, senão... Mas, assim, quem melhor do que essas pessoas preparadas para serem contratadas pelas empresas para fazer isso? Isso aí não existe, digamos, ninguém me prova o contrário. O que eu questiono é se a gente, primeiro, a gente tem que ter uma qualificação melhor na média. Eu acho que nós temos que melhorar. Acho que o que a gente conseguiu fazer desde a década de 70 foi um trabalho fantástico. Só que a realidade, agora é cada vez mais difícil chegar no... Né, a gente diminuir pela... Né, porque era uma situação sem coisas mais concretas. Agora, os riscos são mais... né, os desafios são mais... complexos, né? O mundo do trabalho é muito mais complicado hoje, né? As coisas não são tão evidentes. O acidente está migrando, está deixando de ser o mais importante, e a doença está tomando conta, né? E a doença ela é provocada pelo ruído, pela ergonomia, pela falta de condições ergonômicas, pelos agentes químicos que às vezes a gente está aí convivendo e tal, ninguém percebe, tem um químico lá, foi misturado, e hoje inventaram uma fórmula nova de um outro produto e ninguém avaliou, bom, mas essa nova fórmula não está gerando um adoecimento futuro nos trabalhadores. Então, para isso, a gente precisa ter cada vez mais qualidade dos profissionais, né? Então, acho que isso que eu defendo, eu acho, e na medida que a empresa perceber, e talvez seja esse o nosso desafio, fazer esse número que você está falando aí, né? E outros tantos números. A gente não é muito marqueteiro, né? A gente não sabe vender a nossa segurança para quem, né? O dono da empresa já está meio assim, tem que ter esses caras. E a gente internamente não consegue, estou falando de uma maneira geral, tem muitos profissionais que fazem trabalhos fantásticos, mostram, convencem a direção, a alta direção, mostrando estatisticamente, economicamente, a vantagem de ter. Mas eu acho que esse é um desafio para, na média dos profissionais, se qualificar cada vez mais, né? Alexandre, eu vou falar um histórico aí que eu acho que vai ter uma função pedagógica muito boa para essa live, para os nossos colegas que vão estar assistindo, especialmente os técnicos de segurança. É o seguinte, nós estamos agora entrando no momento da inserção dos eventos do E-Social, na questão de segurança ao trabalho, mais especificamente nos eventos que estão relacionados com a previdência social. Uma empresa que já implantou esse sistema agora, nos últimos tempos, isso é um exemplo concreto, e eu não vou falar nome aqui por questão ética, de empresa e de pessoas, mas a empresa implantou o E-Social, e é uma empresa de porte médio, e fez lá um trabalho de gestão para implantar o E-Social, foi feito muito bonitinho, aí implantou, mandou as informações, subiu para o sistema, etc. e tal, aí fizeram uma reunião da diretoria da empresa, com a gerência, com os técnicos de segurança, com o engenheiro de segurança, todo mundo, e falou, olha, está tudo redondinho, está alimentado o E-Social, não houve nenhum conflito, tudo ou seja, maravilha. Nessa reunião estava lá o gerente de recursos humanos e o diretor da empresa, falou, pô, então, pintaram aí um elefante, então a coisa não é não era esse monstro todo que se pintou, se conseguir fazer isso e não tem nenhuma divergência ou nenhum conflito e todo aquele monstro que venderam deixa de existir. Aí um iluminado me falou, bom, só que tem uma coisa, me permitam, nós vamos abrir aqui para vocês o que foi feito previamente para que isso acontecesse. Olha, foi feito isso, 25 itens. Sabe quem fez? O técnico de segurança. Foi feito mais isso. Sabe quem fez? O engenheiro de segurança. Foi feito isso. O bom trabalho da CIPA. Aí o diretor da empresa olhou para o RH, olhou o cara de bundão, desculpa a expressão, falou, bom, então chamou esses atores na frente e eles foram aplaudidos de pé. Você entendeu, Alexandre? Então, na verdade, isso foi uma grande verdade, nós não sabemos bater lata, nós não sabemos fazer marketing que nós fazemos, e muitas vezes fazemos um trabalho extraordinário nas empresas, as empresas ganham, os trabalhadores ganham, e muitas vezes, se alguém ganha em termos de repercussão e de reconhecimento, às vezes são outros atores, não somos nós, porque nós não vendemos, outros vão lá e batem o seu carimbo, né?
Então, um exemplo que eu acho que, se os nossos colegas, a área de segurança do trabalho, não precisa inventar a roda, não, é só usar a metodologia que é usada em outras áreas nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter uma revolução na área de segurança do trabalho. É meu entendimento. É verdade, é verdade. Ter metas, ter objetivos, né? E eu acho que o PGR, o GRO, eles são um instrumento que vão nos ajudar muito, mas é preciso uma mudança de cabeça, né? Mudança da visão de segurança. Eu estou falando, obviamente, para as empresas que ainda... Tem muitas empresas que têm programas de gestão de riscos, programas de gestão de qualidade que já estão integrados com segurança, saúde, mas eu estou falando para as médias e pequenas, principalmente as pequenas empresas de consultoria, que também é um desafio, né? Que tem muitas empresas de consultoria que fazem trabalhos maravilhosos, mas a gente sabe que o Brasil... Você acho que foi a primeira pessoa que me falou, né? Me falou não, você falou num evento que 98% das empresas não tem CERT, né? Quase 99%. Então esse para mim é o grande mercado, né? Mercado no sentido de trabalho, não estou falando de mercado de dinheiro, estou falando de oportunidade, de salvar vidas, de evitar que os trabalhadores se adoeçam, que se acidentem, porque é na pequena empresa que o problema... Claro que nas grandes empresas também tem problemas graves, às vezes acontece, mas na maior parte das pequenas empresas o tema nem é abordado, não é uma coisa importante, né? Por quê? Porque ainda não tem essa cultura. Então, quando a pequena empresa, a microempresa, né, tiver essa visão, e daí vem o trabalho das consultorias, que é muito importante, porque essas empresas não têm CERT, e daí vem aquela questão que você falou muito bem, que não é vender PGR, não é vender GRO, né? Como a gente vendeu o PPRA por R$100, por R$250, pegar e copiar um pedaço de um documento e fazer de conta, né? Você tem que parar de fazer de conta as coisas, começar a fazer as coisas realmente. Vamos transformar isso num grande projeto de mudanças e na medida que a gente fizer isso, as empresas, o pequeno empresário não, o empresário de uma pequena empresa, ele não é pequeno, né? Ele é do tamanho de uma pessoa normal. O empresário de uma pequena empresa começar a entender isso, a segurança vai estar muito mais presente na vida das pessoas e vai dar uma mudança cultural, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, se a gente tiver 98% dessas empresas, vamos lá, metade dessas empresas, né? 49% das 98%, se a gente conseguir, ou que seja 30% ou 20%, a gente conseguir passar uma mudança cultural, para começar a dar mais importância do que elas estão dando hoje, a gente faz uma revolução fantástica. Isso é uma oportunidade também de trabalho para bons profissionais, né? Então, mas é preciso estar preparado para fazer isso, né? Com certeza. E aí, o estar preparado, eu acho que talvez a chave do segredo da coisa. E quando fala preparado, não é só preparado do seu ponto de vista acadêmico, não, estar preparado para fazer essa integração das ações de forma mais coerente do que foi feito até hoje. Eu repito, não estou aqui desqualificando o passado, não, só quero dizer o seguinte, que os erros que nós cometemos no passado, daqui a ninguém tem o direito mais de cometer os mesmos erros. Se cometer, para mim, aí é atestado de burrice, concorda comigo? Então, da mesma forma que isso acontece em todas as relações de negócio, sempre aconteceu e sempre será. Então, eu acho que o aprendizado que já construímos ao longo dessas 4 ou 5 décadas de história da segurança normatizada no Brasil, já permite que as novas gerações possam inovar com base no que foi acertado e os erros do passado. Agora, desqualificar o passado e imaginar que as coisas só vão daqui para frente, eu acho que é repetir a mesma dose. Eu acho que também é um atestado de burrice. Então, eu acredito que, nesse sentido, nós devemos ter daqui para frente alguns aspectos que deve evoluir muito, né?
evolui muito. A nossa geração já tá indo, né, Alexandre? Já está indo. Perdemos muitos colegas aí, muitos colegas idealistas. Acabamos de perder o nosso colega Fábio Toledo Pisa e tantos outros, né, muito triste mesmo. O Álvaro Zocchi, acabamos de como é que chama, de eleger ele como o patrono da cadeia dos técnicos de segurança. Eu diria para você o seguinte, Alexandre, o técnico de segurança que usar 10% da conduta, vamos dizer, da conduta que o Álvaro Zocchi usou na trajetória dele de 50 anos como inspetor de segurança, supervisor de segurança, técnico de segurança e gerente de uma das maiores corporações industriais do Brasil, que é aquela da Alto Latina, né, que ele chegou o staff nessa coisa. Se alguém tiver o cuidado, o zelo de buscar essas informações, eu acho que está condenado ao sucesso, tá? Porque é impressionante coisas que ele usava nos anos 60, que hoje as pessoas ainda ficam querendo inventar a roda, que descobri que não sei o quê. Olha, Alexandre, sabe qual é como é que fala, o principal pilar que o Zocchi adotou desde 1956, quando ele fez um estágio na Ford dos Estados Unidos para poder aprender a fazer segurança do trabalho. Ele sacou que a empresa usava um pilar. Olha, em 56 a empresa tinha esse como um dos 7 pilares da empresa. E 56, hoje, 56 para 2022, quantos anos vai dar isso? Vai 64, 66. 66. Ou seja, 66 anos, esse pilar ainda está mais vivo do que nunca no grupo Ford. Você sabe que pilar que é? Sabe qual pilar? Um dos pilares que fazer o melhor possível com os recursos que você dispõe. Fazer o melhor possível com os recursos que você dispõe. Olha, eu vou te falar uma coisa, dói, viu, Alexandre, mas não é só da área de segurança, vale quase todas as áreas. Sim. Gente chega na empresa, não dá para fazer, não dá para fazer. Não me dão um recurso, não dá, ninguém dá uma risadinha para mim, ninguém me dá um tapinha nas costas, ninguém me chama pelo nome. Meu, quais os recursos você tem? Quais os recursos você tem? A possibilidade que você tem é de, pelo menos, ir lá e entregar um EPI. Então, começa entregando um EPI, é o recurso que você tem. Você tem o recurso de, pelo menos, falar com o trabalhador? Então, usa esse recurso da melhor forma possível. Eu já citei dois quesitos aí. Se você usar os 2 quesitos, o terceiro vem como falar, sistematicamente. Você vai chegar um momento que, em consequência desses atos, vai chegar um momento que você, em vez de você pedir recurso, você que vai distribuir recurso. Você entendeu? Agora, você chegar e achar que todo mundo quer morrer de amor por você, que você faz, realmente você está fadado a ter muita dificuldade para o sucesso da profissão. Verdade. Então, isso vale em qualquer lugar, né? Acho que na vida pessoal, familiar também não é muito difícil, né? Mas é a minha visão, né? Não é arrogância nem prepotência, não. É a vivência de alguém que amassou barro. Um belo profissional, né? E tem até hoje isso como um sentimento muito forte. Essa história linda, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu aprendo a cada momento, estou aprendendo com você aqui agora, nesse momento estou aprendendo, né? Também nunca fiz restrição de repassar um pouco que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, essa foi a minha trajetória, né? E sinceramente, não tenho muito o que reclamar, não. É verdade. E a gente tem tanta gente bonita, histórias tão bonitas, né? Eu me apaixonei dos anos 90 pela essa área e eu tenho muito prazer de trabalhar, né? E, claro, quando eu faço alguma crítica, não é no sentido de denegrir nada, é sempre alertar, fazer alguma evolução, né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? De formador. Você é talvez um dos melhores exemplos da nossa área. Você não é um profissional de segurança ao trabalho e se encorajou a empreender na área. Sim. Entendeu? Olha que coisa contraditória. Nós temos 130 mil técnicos de segurança em exercício no Brasil, mais uns 20 mil engenheiros, 15 mil médicos, mais uns 30 mil enfermeiros.
o Alexandre Guzmão, que não é nenhum, não tem essa É o jornalista que resolveu se meter nesse negócio. Escolheu a área para empreender. Agora te pergunto, se você tivesse lá, quando você tomou a iniciativa de empreender nessa área, se você tivesse conhecimento aprofundado da área tecnicamente, talvez teria hoje você sabe mais do que técnico de segurança, mais do que engenheiro de segurança, mas imagina lá no começo qual foi o grau de dificuldade, e você é um profissional, é um empreendedor bem sucedido. Então, o que impede que um colega técnico, engenheiro, médico também não possa ser um empreendedor da área, com a mesma grau de responsabilidade que foi o Alexandre Guzmão? Agora, a questão é muito, não é aqui tá criticando ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, que com isso nós estamos afirmando que a área ela está recheada de oportunidade. Você acabou de falar aí, 98% das empresas não precisa ter técnico de segurança, mas precisa do serviço. Acorda, né? Milhões e milhões, né? Bom, Armando, eu queria te agradecer, foi muito bom ter conversado contigo, nós combinamos um horário, vamos tentar respeitar, quase que 1 hora aí falando. Foi muito bom bater um papo, sempre é bom, sempre é agradável conversar contigo, a tua experiência, essa tua trajetória aí à frente desse tema, do tempo você lembrava da Telefunken, né? Você contava algumas histórias, onde você fez um trabalho muito bonito lá, depois muito mais recente, mas não tão recente assim, lá no Citesp, todo o trabalho, né, da estruturação do sindicato. E na MWM foi onde eu passei 18 anos gerenciando. Também, a MWM, né, que é outra empresa que você fez o seu... Hoje você está mais na consultoria, né? Imagino que é bastante trabalho aí. E nesse novo projeto, que é a nossa Associação Nacional dos Técnicos de Segurança, esse projeto vitorioso, eu tenho certeza que é um novo momento, né, de implementar, e nós temos uma oportunidade aí de reunir esses profissionais que cada vez mais têm importância, têm sentido muito importante, um papel muito importante no resgate dos trabalhadores, no ajudar a melhorar as condições de segurança e saúde do trabalho. Eu queria te agradecer mais uma vez, não sei se você tiver alguma coisa que você quiser complementar aí, mas foi muito bom estar conversando contigo. Alexandre, o que eu tenho a agradecer a você, ao Grupo Proteção, por essa oportunidade, e se é algo que ainda me incomoda muito, é o fato de a gente não ter crescido na cultura da prevenção, na projeção que a gente gostaria que tivesse acontecido até os dias de hoje. E nossos meios de comunicação, especialmente a revista especializada como a sua, os canais aí de comunicação, têm dado uma contribuição muito forte para ajudar nesse sentido. Então, se é algo que eu espero que daqui para frente a gente tenha uma celeridade muito maior do que foi no passado, a difusão da cultura da prevenção de acidentes, da segurança e saúde do trabalho. Eu acho que nenhum ser vivo pensante é capaz de acreditar que a qualidade de vida não seja um valor maior no futuro. Então, em pensando assim, quem acreditar nessa área não tem como não acertar. Eu agradeço a você, a todos, e estamos dando nossa contribuição. Até há pouco tempo alguém me disse, falou, Armando, você foi uma atitude irônica, como se eu tivesse tirando espaço de alguém, que eu já cumpri com o meu papel, e a minha resposta foi o seguinte, eu acho que o que mata o homem é a falta de esperança, e eu acho que a pessoa, quem tem esperança, ele pode viver 100, 110 anos, e vive vivendo. Eu ainda estou cheio de esperança. Não, eu acho que não quero tomar um emprego mais não quero tomar emprego. Eu nunca quis tomar emprego de ninguém. Mas eu acho que o pouco que eu aprendi, o pouco de tempo que eu posso disponibilizar
colocando em primeiro plano, lógico, a minha qualidade de vida, nesse momento da vida, né? O pouco que eu posso ajudar socialmente, por que não ajudar aquilo que me deu sentido de vida durante a vida toda, em termos econômicos e família e tudo mais, que é a minha praia, a minha área de segurança do trabalho. Então, eu faço isso de forma quase que filantrópica, né? E não tenho nenhum interesse em ter isso mais como um empreendimento de futuro econômico, né? Mas com o sentimento de que alguma coisa a gente pode estar ajudando as próximas gerações. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço para você. Obrigado, Armando. Realmente essa integração da experiência, né, das pessoas, e essa área é uma área muito bonita porque ela consegue trazer gente nova, né? A gente vê a cada momento surgindo novos profissionais, e o que é muito bonito de ver é aquela paixão, né? Aquela paixão que ele mostra no olho, né? E essa paixão você tem ainda, né? Com alguns aninhos aí de experiência, e fundamental que você continue transmitindo essa sua experiência, porque a riqueza está exatamente na integração entre os novos e os mais antigos, para a gente ter receber cada vez mais dar, forte. Exatamente, é isso aí, trocar, né? Porque a gente aprende muito com os jovens, né? Aprende a se reciclar também, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez e dizer para os nossos espectadores aí desse programa que estamos encerrando o Proteção Tendências com o Armando Henrique, o nosso grande líder da área de segurança do trabalho. Na próxima semana a gente continua com esse tema, falando sobre as perspectivas da SST para 2022. Um abraço a todos.